tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Então, para começar a nossa aula, eu preciso que vocês peguem o caderno, a folha de registro, coloquem a data de hoje, aula 26, Robótica. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, colocaram a data? Então, você já providenciou a sua Robox, a caixa da robótica, com os materiais que vocês podem utilizar para fazer criações? Então, o que você pode ter na sua Robox? Veja aí na tela. Você pode ter potinhos plásticos, embalagens, palitos, papelão, barbante, lã, várias coisas que você encontrar por aí. Então, na aula anterior, vocês viram a história da robótica, uma pequena parte. Nós vimos sobre os autômatos, vocês lembram? Veja aí na tela um exemplo do mecanismo dos autômatos que nós vimos na aula anterior. Hoje nós vamos dar continuidade na história da robótica. Vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu. Os autômatos são considerados os avós dos robôs. E aí a história da robótica foi evoluindo. Várias coisas aconteceram, muitas coisas bem interessantes, que vocês vão ver agora através deste vídeo. Preste bastante atenção. Vamos conhecer alguns personagens importantes na história da robótica. Vamos fazer uma viagem no tempo. Você está preparado? Então venha comigo. Nossa primeira parada será na Grécia. Vamos conhecer? Arquitas de Tarento foi um filósofo, cientista, matemático e astrônomo grego. Acredita-se que os primeiros registros de protótipos autômatos surgiram na Grécia,
por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele projetou e construiu o primeiro mecanismo voador artificial, um modelo em forma de pássaro, propulsionado provavelmente por um jato de vapor que dizem realmente ter voado cerca de 200 metros. Vamos agora para a Itália, encontrar com um grande artista, Leonardo da Vinci. Ele foi um grande pintor, inventor, matemático, botânico, cientista, músico e poeta. Ufa, quantas características especiais deste personagem! Ele criou o cavaleiro mecânico, fez um desenho deste autômato humanoide, ou seja, com características dos seres humanos, construída na prática com pesos, engrenagens e polias. A armadura simulava um cavaleiro capaz de sentar, andar, mover a cabeça e até levantar o próprio visor. Chegamos na França e aqui encontramos a história de Jacques de Vacança. Ele revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros a funcionarem com êxito, observando a natureza e os animais, especialmente os patos. Ele conseguiu desenvolver um modelo do animal, um modelo de um pato mecânico, que imitava o movimento do pato animal, como beber, comer e até realizar a digestão dos alimentos. A história da robótica não acaba aqui. Temos muito ainda a conhecer. Até uma próxima viagem. Tchau, tchau! Vocês viram que interessante? Ao longo da história da robótica aconteceram várias coisas e ela está evoluindo dia a dia. Nós temos várias coisas acontecendo. Tem uma coisa bem interessante. A história da robótica ela mistura ficção e realidade. Na verdade, ela começou no campo da ficção e ali, a partir dessas ideias, ela foi se tornando a realidade. Pode ser que chegue em várias coisas que já estão no cinema, já estão em outros locais. Talvez no futuro nós tenhamos outros tipos de robô, assim como a gente vê nos filmes. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Então, vamos entender sobre a origem da palavra robô. Veja aí na tela. A palavra robô surgiu em 1920, inventada por Joseph Čapek. A sua origem vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado. Esperava-se que os robôs fizessem todo o trabalho que o ser humano não quisesse realizar. Então aí que surgiu essa palavra robótica. O robô vem de robota. Mas a história não acaba aí, tem mais coisas. Veja aí na próxima tela. Mas a palavra ficou conhecida graças a Karel Čapek, em 1921, em uma peça de teatro produzida por ele. Na peça, o cientista maluco criava robôs escravos, que deveriam ser totalmente obedientes. E daí surgiu essa ideia do robô ser controlado. Vocês viram que ao longo da história da robótica, a intenção dos humanos sempre foi controlar de alguma forma os robôs. E é ali que surgiu essa ideia de alguém ou algo que pudesse ser controlado, ser
programado, fazer o que se deseja. Então, a partir daí, foi se desenvolvendo a robótica. E depois, nós temos outras coisas que foram acontecendo, que é o caso do Isaac Asimov. Veja aí, ele é um escritor e bioquímico norte-americano. Deu origem à palavra robótica, autor de obras de ficção e divulgação científica. Então, o Isaac Asimov, ele escreveu um livro, esse que vocês estão vendo na tela, Eu, Robô, lá em 1950. E neste livro, ele já criou várias coisas interessantes e começou a pensar como seria um mundo com os robôs. E aí, teriam coisas muito boas e coisas que não poderiam não ser tão boas assim. E aí ele foi pensando no que poderia acontecer. Vários filmes que nós temos hoje em dia foram inspirados no seu livro e nas suas ideias do que seria um mundo com a robótica, o mundo das pessoas convivendo com os robôs. E a partir daí, ele criou as leis da robótica. Vocês já ouviram falar? São leis universais que ele pensou. Quando os seres humanos estiverem convivendo com as máquinas, como seria essa convivência? Como seria essa programação? E aí ele criou essas leis que eu vou mostrar para vocês. Vejam aí na tela. A lei número 1. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Então essa é a primeira lei que ele pensou. Vamos ver a segunda? Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflitos com a primeira lei. E a terceira lei é: um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. E por que ele criou essas leis? Porque ele pensou que os robôs podem evoluir muito. Eles podem se tornar muito próximos dos humanos, de acordo com a tecnologia. E aí, ao ser programados, eles deveriam tomar alguns cuidados para que eles não maltratassem os seres humanos, nem fossem usados para isso. Então, foi este pensamento que ele colocou no papel e criou essas leis, que são válidas até hoje. Os cientistas, as pessoas que trabalham criando robôs, elas têm que se preocupar com a segurança dos próprios robôs e dos seres humanos, para que eles não entrem em conflito e consigam se ajudar mutuamente. Muito interessante, não é? E se você pudesse criar uma lei para a robótica, qual lei você criaria? Pense um pouco, que lei você faria? Qual é a sua intenção? O que você colocaria no papel? Pense aí, depois você pode registrar aí no seu caderno essa ideia. Mas agora nós vamos dar continuidade a este tema. Mas e aonde estão os robôs? Você já parou para pensar? Onde estão os robôs? Em muitos lugares. Eles estão em toda a sociedade. Você já parou para pensar onde estão os robôs na sociedade? Vamos entender um pouquinho melhor através de um vídeo? Veja aí. Já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é para isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda, a criar e desenvolver novos produtos para um consumidor cada vez mais exigente. Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I, quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica, surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão Wilhelm Schickard desenvolveu a primeira calculadora, sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard,
a fabricar um novo tipo de tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. Vocês viram que interessante? Então, a automação das indústrias também é a robótica, né? Nós temos a impressão de que somente robôs humanoides, que são parecidos com seres humanos, são classificados como robôs, mas não. Os braços robóticos, mãos robóticas, esteiras e outros materiais das indústrias de automação são também robôs. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o robô que mais existe por aí na indústria e nos locais, que são os braços robóticos. Aonde eles estão? Os braços robóticos, eles estão em vários locais e eles facilitam o trabalho. Eles conseguem carregar pesos, mudar de um lugar para o outro e fazer o trabalho para facilitar, né, o trabalho humano, né, porque seria muito pesado para uma pessoa conseguir carregar ou levantar peças, o que um braço robótico consegue fazer isso muito facilmente. Então, veja alguns locais que estão os braços robóticos. Na indústria automobilística, que são as indústrias que fabricam carros ou meios de transporte, eles estão super presentes lá. Também na medicina, sim, tem algumas cirurgias que precisam de uma precisão, de um corte no lugar correto. E ali, então, são utilizados braços robóticos bem modernos que conseguem fazer esse corte perfeito no local. Então, o médico vai acompanhando através de uma câmera, aí o braço robótico ele vai fazer essa parte do corte ou a retirada de algo numa cirurgia. Então, o braço robótico também é utilizado na medicina, principalmente em cirurgias nos olhos. Eles já utilizam há algum tempo, porque os olhos são bem sensíveis. Então, ali, ou no caso, os braços robóticos ajudam muito a ter essa precisão para o corte perfeito ou para a retirada de algo. Bem interessante. Você já tinha pensado nisso? E tem outros lugares também. Mas eu vou contar uma história bem interessante para vocês sobre o braço robótico. Olha aí essa imagem desse menino, desse agora que já é um jovem, né, chamado David Aguilar. E ele criou um braço robótico com peças de montar. Por quê? Então, ele com 9 anos, ele desenvolveu criar a sua própria prótese. Então, o que aconteceu? Ele nasceu sem uma parte do braço dele. Então, aí, quando ele gostava muito de brincar com peças de montar, de criar coisas, então ele desenvolveu uma prótese para o seu braço e ele pode utilizar. Então, ele fez já 4 modelos. Então, o primeiro modelo que ele fez, ele tinha 9 anos e aí ele foi crescendo, foi estudando e foi desenvolvendo outras próteses para o uso dele. Hoje, ele é um estudante de engenharia e a ideia dele é criar outras próteses para outras pessoas que têm uma condição semelhante. Vamos ver como é esse braço e como ele vive no dia a dia com esse braço com peças de montar através deste vídeo? Vocês viram que interessante a prótese que o David Aguilar fez? Muito legal, não é? Então eu estou aqui com uma montagem, um braço robótico feito com kit de robótica EV3. Ele é um kit maior, mais robusto, que é utilizado pelos estudantes de alta performance. Então, ele é utilizado na OBR e também nos outros desafios do FLL, que é o First Lego League, que a gente já falou em aulas anteriores. Vamos ver em funcionamento? Então, olha aqui. Antes disso, eu vou explicar para vocês que ele tem aqui, ó, vigas,
conectores, engrenagens. Aqui é o cérebro, onde está a programação. E aqui nós temos aqui toda uma estrutura para que ele tenha funcionamento. Essas peças aqui são garras que ele vai segurar essa peça e vai transportar para o outro lado, simulando um braço robótico lá da indústria. Vamos ver em funcionamento? Então, vou acioná-lo aqui. Eu vou clicar. E eu vou preparar aqui. Muito bem. Então, vou acioná-lo. Olha aqui, ele pegou e transportou. Vocês viram que interessante o braço robótico? Agora eu vou mostrar para vocês uma mão robótica. Ela utiliza a força do ar. É bem interessante, veja aqui. Então eu tenho essa construção aqui, ó, no formato de uma mão, vocês estão vendo? Aqui nós temos vigas representando os dedos, aqui representando o polegar, e vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Então é aqui que ele vai ter a força do ar. E aqui está simulando um braço. Vamos ver como ele funciona? Olha aqui, aqui eu tenho uma bombinha de ar e aqui eu tenho um reloginho que vai segurar a pressão. Olha aqui, eu vou bombear o ar. Ó, o reloginho está se mexendo, veja que aqui o dedo mudou, ó, o dedo abaixou. Agora eu vou soltar o ar, olha aqui. Observe este dedo aqui se movimentando. Vou soltá-lo aqui e olha só, o ar saiu, ele soltou o dedo. Vamos de novo? Eu vou puxar aqui novamente para segurar o ar. Ó, vou bombear o ar. Veja que ele mudou aqui a posição. Ele fechou a mão. Agora eu vou soltar e ele vai mexer o dedo. Olha ali. Viram que interessante? Vou fazer novamente para que vocês observem. Ó, a força do ar empurra aqui este dedinho. E ao soltar o ar, ele move novamente. Vocês viram que legal? Então, essa é mais uma construção robótica, que ela não vai usar a parte eletrônica, está usando a força do ar. Muito legal, não é? E se você quiser construir uma mão na sua casa, eu vou mostrar para vocês uma alternativa. Veja aí na tela. Nós temos um braço com papelão, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha aqui, eu tenho uma mão que eu vou puxar o fio e olha aqui, ó, ele movimenta os dedos. Olha que interessante. E você sabe como fazer um desse em casa? É bem fácil. Você vai precisar de papelão no formato de uma mão, vai precisar de canudos, que você pode substituir, caso você não tenha canudos, você pode substituir por papel enroladinho, formando caninhos. Vai precisar de barbante e aqui também é papelão. E a cola, né, que você vai colar. Então, você vai criar aqui um espaço para colocar os seus dedos. Aqui você vai colar ao longo da mão aqui os canudos. Aqui você vai colocar o barbante que vai puxar, que vai dar a força dessa mão. E aí você vai movimentando a sua mão robótica, né? Então, é uma forma de você brincar e construir aí na sua casa, simulando uma mão robótica. Muito bacana, não é? Espero que vocês façam essa experiência e mandem mensagem para a gente. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade recebida da estudante Isabelle Barbosa Pereira, do 5º ano, lá da Escola Municipal Seidoutel de Andrade. Vamos ver o que ela criou? Olha aí na tela, ela criou o robô borboleta e ela fez o desenho, como vocês estão vendo. E ali ao lado ela colocou algumas explicações, veja ali. O projeto de borboleta robótica com câmeras e zoom. As asas feitas para detectar outras borboletas. Mini minhocas para acompanhar as lagartas. E também antenas de localização das mini minhocas. Olha que interessante! Veja na próxima imagem, ali, mais alguns desenhos do que ela criou. Então, é um protótipo, uma ideia para a construção de um protótipo. Veja que legal o desenho da Isabelle.
Muito legal, não é? E você já criou algo bem interessante? Tem alguma ideia bacana, assim como a da Isabelle? Então você pode mandar para a gente, sim, você pode mandar as suas ideias, mandar os seus desenhos, o seu caderno, a construção da sua mão robótica, tenho certeza que vocês vão fazer. Para onde mandar? Veja na tela. Então vocês têm que mandar para este e-mail, robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de mandar o nome completo do estudante, nome da sua escola e turma e o registro da atividade. Então, vocês podem mandar fotos, vídeos, desenhos, relatos e até ideias do que vocês gostariam de ver nas aulas de robótica. Tenho certeza que vocês têm coisas bem interessantes para mostrar. Eu quero ver a sua produção aqui na nossa aula. Espero que vocês criem coisas bem interessantes, que você faça o seu braço robótico, tire uma foto e mande para a gente com a ajuda dos seus familiares ou de alguém que possa te ajudar a mandar esse e-mail. Vou gostar muito de receber. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, de aprender um pouco mais sobre a história da robótica, sobre os braços robóticos e até a próxima aula. Espero vocês! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva, sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos, evita o desperdício de alimentos conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guaraipo, mirim e manduri, formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola.